Boa tarde. Olha aqui nós, Folha Educativa na TV, sempre preocupada com você. Hoje estamos aqui com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, amigo de outros tempos, que, por gentileza, nos cedeu esse espaço para falar sobre essa cidade, a primeira cidade do Brasil. Então, de imediato, já agradeço ao prefeito, muito obrigada, prefeito, por receber a Folha Educativa na TV, que está completando um ano de trabalho, sempre voltado na área de educação, de esporte, de lazer e cultura, e também saúde, tá bom? Nosso programa na TV Unisantos, ele desculpa, vou voltar. Nosso programa na TV Unisantos passa inédito, sábado às 14 horas, domingo às 11 horas da manhã, e para aqueles que gostam de uma noite mais longa, na quarta-feira à 00:30, tá bom? Então, prefeito, muito obrigada por estar conosco, e eu já vou adiantando assim, antes de falar de coisas mais sérias, né? É importante a gente falar sobre a sua pessoa, né? A construção dessa pessoa que é o Pedro Gouveia, né? Que já tem aí uma história. Há muitos anos atrás participei lá de um projeto faz muito tempo, que é o CRERES. Então, assim, antes até, gostaria que, né, casado, empresário, uma pessoa de sucesso, tem 2 filhos, então sabe o que é ser pai. É verdade. Sabe como é que é a educação no nosso país. Sim, muito então, difícil. Fica tranquilo e passa para nós aqui, os nossos telespectadores, sobre essa sua vertente, essa sua pessoa. Olá, Regina, um prazer te receber, minha amiga, né, pessoal de muitos anos, e um privilégio também poder estar conversando com vocês, telespectadores, né? Sempre é muito bom a gente poder falar da cidade de São Vicente e contando um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, né? Eu sou nascido no interior, em Barra Bonita, mas muito novinho vim para São Vicente, com 2, 3 anos de idade. Então, minha formação toda devo à cidade de São Vicente, né? Criei minha família aqui, fui criado nessa cidade. Minha mãe, professora primária, dei aula em colégios tradicionais na cidade de São Vicente, Colégio de Itá, Colégio São Gabriel, Grupão, entre outros. Tenho 2 irmãs, sou casado com a Andréa, tenho 2 filhos, a Marcela e o Davi, 2 adolescentes aí. Muito trabalho. Muito trabalho, mas são muito responsáveis, são, né, 2 filhos assim que eu tenho que agradecer muito a Deus, né, pela cabeça que eles têm no lugar, por toda a obediência que eles têm a nós, pais, né, a família, respeito aos mais velhos. São criados com valores, né? Eu acredito ainda muito, sou muito tradicional nessa questão dessa formação com valores. Eu, né, posso dizer que tive muitas experiências nessa vida e por conta disso eu cada vez mais eu dou valor aos valores que, né, muitas vezes a gente julga que são valores já ultrapassados, mas aqueles valores mesmo dos nossos avós, de criar, né, a família, de criar os filhos buscando esses valores que são muito necessários para a gente formar um cidadão. Eu continuo acreditando nessa formação, continuo acreditando nisso. Formado em administração de empresas, em gestão pública, tenho uma trajetória no poder público, já participei de muitas campanhas políticas. Na época, o nosso vice-governador, Márcio França, foi vereador, ajudei ele nas 2 eleições dele à Câmara de São Vicente, depois nas 2 eleições a prefeito. Entrei na prefeitura em 97 com um projeto muito bacana, um projeto lá no Gleba 2, na área continental de São Vicente, que trabalha a questão da dependência química. Um projeto que até hoje nós temos lá no mesmo local, continuo ajudando, continuo participando, sou presidente de honra desse projeto, temos muitos parceiros, muitas pessoas já passaram por lá, Fez muitos 20 frutos, anos, 20 né? anos 20 já, anos de projeto. muitos frutos já deram esse projeto, pessoas que hoje são pais de família, pessoas responsáveis, pessoas que conseguiram se reinserir à sociedade para poder fazer e dar continuidade a esse trabalho também, que nos ajudam muito lá para a gente poder receber novas pessoas que precisam de ajuda. Esse projeto, prefeito, que eu tive o prazer de acompanhar o início dele, né? Ele trabalha com qualquer faixa etária,
feminino, masculino? Como é essa direção? É uma casa de recuperação que atende o público masculino especificamente a partir dos 18 anos de idade. Tá. A não ser que haja alguma determinação judicial para que a gente faça uma internação de alguém que seja menor de idade. Mas, né, no nosso dia a dia lá é uma casa que atende a partir dos 18 anos de idade. E depois da casa de recuperação, depois do projeto Creres que nós iniciamos esse trabalho, depois de 2 anos e pouco, eu fui para o Horto, fui ser diretor do Horto, fizemos um bom trabalho no Horto Municipal, transformamos o Horto em um equipamento belíssimo, um equipamento que recebia um número muito grande de turistas. Fui ser secretário adjunto de turismo, depois secretário de turismo, até me candidatar a vereador. Fui reeleito vereador, fui presidente da Câmara e hoje estou aqui com essa oportunidade muito especial de ser prefeito de São Vicente, que é a cidade do meu coração, uma cidade que amo muito, uma cidade que vou trabalhar muito para que a gente possa alcançar o nosso sonho de ter uma cidade melhor. Eu agora tendo a oportunidade de retornar um pouco à sala de aula e percebo que existe sim ainda um desânimo, aquela coisa com os professores, que a gente vai até falar mais para frente, mas que a maioria ainda não perdeu a vontade de acertar. É verdade. E isso é bacana, né? Porque nosso mundo mudou, né, prefeito? As famílias mudaram. Sim, e as nossas crianças têm famílias diferenciáveis. Eu costumo dizer que são as adoráveis famílias. Mais uma coisa importante, seja lá a família que for, nós da educação acreditamos que quem fica com a criança tem que ser responsável por ela. Verdade. Né? A gente é responsável pela nossa criança. A gente vai parar um minutinho aqui de falar, uma delícia de conversa com o nosso prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e a gente volta já com muito mais para você. Fique aí. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. O mundo já mudou bastante e continua mudando. Hoje, a tecnologia dos computadores, tablets e smartphones faz parte do dia a dia das crianças e dos adolescentes. Mas como garantir a eles o desenvolvimento de habilidades para o futuro por meio da linguagem de programação dessa tecnologia? Apresentamos Happy Code, uma escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, onde aprender a programar é muito divertido. Voltamos agora com o segundo bloco, Folha Educativa na TV, só para você, com aquele carinho todo especial. E hoje aqui conversando com o prefeito de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, Pedro Gouveia, que falou aí da sua trajetória, do seu trabalho, da vida de família, de algumas coisas importantes da sua vida pessoal, até ele chegar como prefeito, né? Agora no seu primeiro ano de gestão, então deve ter milhões de coisas aí em pensamentos. Assumindo uma cidade carente, mas uma cidade maravilhosa. E agora, prefeito, gostaríamos de perguntar à Folha Educativa na TV, com toda a nossa vontade, nessa questão da educação, essas propostas que vêm aí ao longo do caminho para a educação, que teve aí alguns problemas, e no Brasil todo tem problema, não é só aqui, né? Mas como se porta, o que se pensa, projetos, e depois você já pode emendar também de falar de cultura. Vamos lá. A educação, ela tem um espaço muito grande no nosso governo.
no nosso plano de governo nós sempre falamos, né, da importância da educação. Eu acredito na educação como, né, um instrumento de transformação. Eu acredito na educação como a porta de entrada de tudo aquilo que a gente sonha para uma cidade. Então, nós faremos isso com a educação na cidade de São Vicente. Hoje nós estamos fazendo alguns ajustes por conta de alguns problemas que aconteceram, mas nós já temos uma outra estrutura montada. Nós temos já uma outra perspectiva da educação da nossa cidade. Você falava de otimismo. Eu, quando nasci, acho que recebi um carimbo lá de otimista. Eu sou um camarada super otimista, sempre acredito muito nas pessoas. E quando a gente fala de educação, eu acredito que o ingrediente principal que nós temos lá são as pessoas. A gente faz a educação com as pessoas, para as pessoas. Então a gente precisa investir muito no ser humano dentro da educação. E a gente vai fazer isso, a gente já tem conseguido, né, dar uma nova cara, um novo ar, um novo ambiente dentro da nossa rede de ensino, uma rede gigante que São Vicente tem, a maior do litoral paulista, são cerca de 60 mil alunos, ou seja, a gente tem que ter um cuidado muito especial, mas a gente tem que ter paciência, porque nós temos 120 equipamentos de educação, entre creches, escolas e demais equipamentos aí da rede pública de ensino. Então a gente gradativamente está colocando em ordem, nós fizemos um planejamento para dentro dos próximos 4 anos a gente fazer com que todas as nossas escolas elas passem por reforma, que elas possam ter uma estrutura para receber melhor o aluno. Você falava também dessa nova geração, desse novo conceito, né, desse novo contexto da sociedade em que nós vivemos, e a gente sabe que esse modelo de educação de 4 paredes, o quadro negro, está ultrapassado. A gente precisa proporcionar um incremento na educação. Então, essas reformas, essas ampliações, tudo isso que a gente está fazendo para a rede pública de educação, a gente está pensando nisso, a gente está pensando em dar uma dinâmica nova. A gente quer, né, já implantamos agora, esse ano, logo no nosso primeiro ano de governo, o projeto de jornada ampliada dentro das escolas. Então isso vai ser muito bacana. Algumas escolas nossas... Mais Educação. O Mais Educação, no mesmo modelo do Mais Educação. Algumas escolas nossas já iniciaram esse processo. Muitas outras escolas gradativamente também irão, né, aderir a esse programa. E isso tudo vai fazer com que a gente vá dando qualidade no ensino, que a gente vá conseguindo envolver mais os alunos dentro, né, daquilo que é o nosso ideal, que é fazer uma transformação da sociedade através da educação, colocando esporte, atividades, né, extracurriculares dentro da educação. Isso tudo vai trazer uma dinâmica muito bacana, muito interessante, para que o aluno ele tenha interesse de ir para a escola. Porque hoje o aluno, muitas vezes, ele não se sente motivado para estar na escola. Ele acredita, né, e nós acreditamos também, que esses mecanismos já se tornaram ultrapassados. Então a gente precisa incrementar a educação, a gente precisa valorizar o profissional, a gente tem que dar instrumentos para o profissional trabalhar, a gente precisa valorizar, né, o educador. Então tudo isso gradativamente é um processo que a gente está construindo na cidade de São Vicente, e a gente vai voltar a ser uma cidade que a nossa educação vai ser muito premiada como era anos anteriores. Eu me lembro que nós ganhamos prêmios, né, incríveis com a educação. Você fez parte disso, né, Regina? Então, assim, a gente sabe o quanto que é possível a gente sonhar com uma educação melhor na cidade de São Vicente. Eu acho que começa na primeira infância, né, prefeito? Eu tive a honra de participar 12 anos aí de um projeto de creches. É verdade. Porque é de pequeno que se torce o pepino. Exatamente. E na época eram os amarelinhos, e eu sou, assim, agradecida mesmo, e acho que fizemos aí a diferença realmente na vida dessa geração. Sim. Totalmente, né? Agora podemos fazer os verdinhos, né? Agora Temos que pensar o verdinho da esperança, o verdinho da esperança. Acho bacana. Ainda penso que creches e educação infantil tem que ser mesmo feito um trabalho muito sério. Sim. Muito sério. E a passagem da educação infantil para a Fundamental 1, né? Também essa delicadeza que em 2005 a gente percebeu que a lei mudou e a criança de 6 anos vai para o fundamental, às vezes ela não vai para uma escola adequada, onde não tem um parquinho. Exatamente. E ela ainda é criança, né, prefeito? Então, fala aqui porque Folha Educativa na TV, já fala o que pensa, né? E essa parte tem que ser uma parte bem vista mesmo, né? Verdade. Eu sou apaixonada pela educação infantil, apesar de que minha formação e minha graduação faz com que eu seja professora do ensino médio universitária.
mas minha paixão mesmo é a educação infantil. Ainda penso que até o Fundamental 1 nós estamos no caminho certo. É só uma questão de investimento. Exatamente. Mas o fundamental... De corrigir essa estrutura. Tem que arrumar a casa, tem que arrumar o lugar, tem que ser prazeroso. E as crianças, elas têm sede de conhecimento. É só uma questão de estar lá, né? Ontem o Mário Sérgio Cortella estava fazendo um livro lá na Cultura, eu vi na televisão, o Maurício de Souza falou, se eu soubesse que ele era assim, tinha feito um livro né? Direto com ele há muitos anos atrás, alegre, e ele entrou para a Turma da Mônica. E esse tipo de coisa a gente tem que levar para a escola, que é a leitura. Exatamente. Né? A leitura. E a leitura do primeiro Fundamental 1 é uma leitura de brincadeira, de lúdico. Mas o trabalho vai ser, prefeito, eu tenho certeza, o Fundamental 2. Porque realmente a motivação dos alunos agora você deve pensar... Toda eletrônica, toda na tecnologia. Videogame, tecnologia, eles ficam doidos quando você entra numa tele... Algumas escolas ainda têm, e vamos retomar, tenho certeza disso, As lousas digitais são uma ferramenta incrível para eles. Ou aqueles lugares de computador que antes... Tínhamos a Fortaleza do Saber. Nem me fale, eu não queria ficar falando, mas eu acho que são coisas, ingredientes que se tira, tem que voltar. Tem que voltar. Né? O que é bom tem que voltar, o que é bom a gente tem que nos esforçarmos aqui o máximo possível para conseguir restabelecer esses bons serviços. E se a gente já teve, é possível a gente sonhar em voltar a ter na cidade de São Vicente. E veja, nós estamos falando de anos atrás, para ver o quanto que nós estávamos avançados na educação. Isso. E hoje a gente está tendo que correr atrás para reorganizar a casa para poder sonhar um pouquinho mais. Eu acho que a questão de administração pública depende mesmo de cada grupo, né? Sim. Então, independente do que se foi feito ou não, esse olhar aí já nos deixa mais felizes, né? Porque esse olhar na educação e também, né, prefeito, na cultura, juntar com grupos de dança. Sábado retrasado eu participei da mini feira literária feita aqui no Instituto Histórico Geográfico e eu fiquei, não feliz de participar, mas feliz também de participar, mas com reabertura de alguns movimentos. Sábado que vem vai ter uma concertista, que é uma pianista. Sim. Então, da gente poder passar e ter alguma coisa para fazer na questão também da cultura e atrelar isso à educação. Muito importante. Esses dias eu conversava com alguns amigos. Também tive a oportunidade de ser secretário da Cultura, fui secretário de Turismo e secretário da Cultura também durante alguns anos. E o quanto que a gente consegue, através da cultura, buscar esse processo de transformação de uma sociedade. O quanto que a gente consegue colocar, né, de maneira embrionária, dentro de algumas comunidades, projetos culturais que afloram de uma maneira na vida das pessoas, que as pessoas elas passam a ter experiências incríveis e que isso muda a vida delas. A gente tem um exemplo na cidade de São Vicente que começou quando eu era diretor do Horto, o Balé Jovem de São Vicente. Nós temos ganha prêmio até hoje. Nós temos, Regina, 9 alunos do Balé Jovem nessa história de 18, 17 anos do Balé Jovem que já estão estudando fora do país. Que ganharam bolsas de estudo, que estão vivendo do balé, que estão podendo ter uma oportunidade ímpar na vida deles. Pessoas que eram, né, de comunidades, pessoas que não sonhavam em conhecer, talvez, outro estado. Estão morando em outros países, com experiências culturais incríveis. Isso tudo um projeto que nasceu na cidade de São Vicente, com o poder público, em parceria com duas meninas maravilhosas, a Geise e a Sabrina, que são as professoras, que começaram lá conosco, num chão de ardósia, que a gente nem sonhava que um dia nós teríamos uma escola de balé como nós temos hoje em parceria com elas. Então, projetos culturais como a própria encenação, pessoas que passam pela encenação e que acabam, né, experimentando um pouquinho da cultura, da arte, e que aí dali elas começam a ir para outras áreas, que elas começam até mesmo ter experiências na produção do espetáculo e que depois elas começam a trabalhar profissionalmente com isso. Então isso tudo é muito rico. E o Instituto Histórico tem feito um trabalho brilhante através do Paulo Costa, que é nosso secretário adjunto de Cultura, junto com o Fábio, que é o secretário. Então eles conseguiram colocar no roteiro novamente da cidade essas ações culturais importantíssimas. Muito bom. Então, fique aí. Voltamos já com o terceiro bloco só para você.
Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. O mundo já mudou bastante e continua mudando. Hoje, a tecnologia dos computadores, tablets e smartphones faz parte do dia a dia das crianças e dos adolescentes. Mas como garantir a eles o desenvolvimento de habilidades para o futuro por meio da linguagem de programação dessa tecnologia? Apresentamos Happy Code, uma escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, onde aprender a programar é muito divertido. Voltamos então com o terceiro bloco, Folha Educativa na TV, sempre perto de você. Hoje entrevistando o nosso prefeito, Pedro Gouveia, da cidade de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Estávamos falando sobre a importância da cultura na vida do nosso povo, dos nossos cidadãos. E falamos aí sobre a encenação, terminamos o bloco. Queria que ainda o prefeito reforçasse, porque eu creio que essa parte histórica é fundamental para nós e para todo brasileiro, né, prefeito? Porque sem história nós não somos ninguém. Começamos com a história da sua vida, temos que ter a história do nosso país para podermos continuar a caminhada. É verdade, eu sou fã da cultura, acredito, né, na cultura também como essa ferramenta de transformação. Então, junto com a educação, a gente quer fazer um trabalho na cidade que possa dar oportunidade, né, às pessoas a terem acesso. Então a gente precisa democratizar a cultura, a educação, abrindo as portas, tornando esses ambientes onde nós executamos esses projetos, tanto de educação como de cultura, viáveis para as pessoas frequentarem. Então, quanto mais nós tivermos parceiros, a exemplo do Instituto Histórico, entre tantos outros, a gente vai fazer com que o poder público seja um indutor para que a gente, né, crie essas ações dentro da nossa cidade. E a encenação é um exemplo disso. Sim. A encenação é um espetáculo maravilhoso, o maior espetáculo do mundo, encenado em areia de praia, onde 1000 e poucos atores da comunidade, pessoas no seu dia a dia, né? arrepia, né? Elas saem dali daquele seu cotidiano para poder virarem as estrelas de um espetáculo, contando a história da nossa cidade. E isso é importante, porque todos os anos a gente conta a história da cidade de maneiras diferentes, com olhares diferentes. Então a gente vem fazendo isso já há muitos anos e cada ano é um desafio de superar, porque sempre a gente quer proporcionar um espetáculo ainda mais bonito. E a encenação, ela é isso, a encenação, cada um se sente um pouco dono dela, cada um quer dar, né, um pouquinho de palpite, cada um quer ser um pouquinho de diretor. A gente consegue fazer com que esse ambiente da encenação seja um ambiente muito gostoso, muito agradável, onde as pessoas elas nos ajudam a construir o espetáculo. Então o espetáculo não tem dono, por isso que a gente não pode parar com isso. O espetáculo é da própria cidade, é algo que exatamente faz parte do nosso dia a dia, da nossa história, desse contexto todo que a gente, né, organizou a cultura em São Vicente. Então, cada vez mais eu vou dar a possibilidade da gente fazer e realizar encenações mais bonitas ainda. Nós já estamos trabalhando por uma encenação maravilhosa agora para o próximo ano, já temos aí, né, todo um pensamento, uma ideia de como a gente vai fazer com a encenação. Então, é sempre gostoso todo mundo vibrando. Ficar pensando o que vai acontecer esse ano, né? Exatamente, fora muita isso, surpresa. Fora todo esse empenho e esse trabalho que eu tenho certeza que vai dar certo, projetos, prefeito, para a nossa cidade. Algum em vista? Temos muita coisa, né? Muita coisa acontecendo na cidade. Conseguimos, né, nesses poucos meses aí, já conseguir trazer uma reorganização para a cidade, na questão da zeladoria, da limpeza da cidade. Nossa, isso Alguns é perfeito. serviços voltaram a funcionar dentro da saúde, da área do social, que nós temos também um olhar, né, muito forte, muito firme sobre isso. Entendemos o valor e acreditamos no valor da mão estendida ao próximo. Então o serviço social é importantíssimo dentro dessa rede, né, que nós temos no município.
Então, temos muitas coisas aí para acontecer e coisas que já têm acontecido. A exemplo da universidade pública. Trouxemos 2 polos de universidade pública para a cidade de São Vicente. Um na área insular e um na área continental. Estaremos agora inaugurando, nesse mês, as ETCRIs, que são as escolas de economia criativa. Então nós teremos vários cursos, voltaremos a realizar atividades ali no Tripulantes do Futuro, que era um projeto maravilhoso, que acabou. Então a gente vai voltar a trabalhar com o Tripulantes do Ajudou Futuro. tantos jovens, Tantos jovens que a gente volta a falar nessa coisa dos sonhos, os jovens que hoje moram fora do país, jovens que hoje trabalham dentro dos navios, fazendo os cruzeiros, enfim, que tiveram oportunidades ou que trabalham até na própria cidade, na própria região, dentro do trade turístico, trabalhando em restaurantes, hotéis. Isso mesmo. Então isso tudo são oportunidades que a gente cria para os jovens. Eu acredito muito de quando você abre essa porta para eles, quando você dá essa perspectiva a eles, jovens, que muitas vezes acabam indo para caminhos ruins porque não tem a perspectiva. Então o poder público precisa fazer isso. Então as ETCRIs darão essa oportunidade na formação desses nossos alunos. A Univesp, que a gente implantou na cidade, que são os cursos de nível superior, que hoje nós demos a possibilidade de 400 vagas na cidade de São Vicente, isso também abre toda uma perspectiva de qualificação. Quando você qualifica, você traz o desenvolvimento para a cidade e o desenvolvimento fica na cidade, porque você pode contratar essas pessoas que são filhos da cidade, filhos da terra. Nós temos aí projetos também voltados para a área da saúde, de inaugurações importantes, de conseguir fazer com que a gente tenha equipamentos novos, a exemplo do próprio Hospital Municipal do Maitá, que nós reabrimos, que estava fechado. Nós queremos fazer aí uma grande reforma no Hospital Central da cidade, abrirmos novas UBSs, darmos qualidade ao atendimento à saúde. Então tem muita coisa para acontecer na cidade de São Vicente. Eu estou comemorando, estou muito motivado, recebendo carinho das pessoas. Então acho que esse é o caminho, é olhar para frente, esquecer o passado e a gente construir um futuro melhor para cada cidadão que vive na cidade de São Vicente. Nós ficamos felizes, com essa ideia de... São vários setores, A saúde, a cultura, a educação, o esporte. Tantos aí, nós sabemos que o esporte também faz um bem enorme. Voltamos a participar dos Jogos Regionais. Então... São coisas bacanas. Isso o Jori, da melhor idade, voltamos a participar. Isso é que vi e tive o prazer de acompanhar alguns ganhos, alguns troféus do Jori, da terceira idade. Então, isso faz com que nós possamos ter um novo ânimo, para acreditar que realmente o caminho é esse, o caminho do investimento na população em todos os sentidos. Não é verdade? Quer deixar algum recado aqui para nós? Quero sim, agradecer o carinho, uma honra te receber aqui. A todos vocês, telespectadores, dizer que sempre vou estar de portas abertas aqui para a gente poder falar um pouquinho da cidade, para a gente poder valorizar a educação e a cultura, não só de São Vicente, mas de toda a região, de todo o nosso estado, do nosso país. Acredito muito na educação e na cultura como ferramentas de transformação. Então, cada vez mais desejo sucesso a você, ao programa, porque são iniciativas como essa que valorizam a educação e a cultura.